Salve, salve, galera do primeiro ano do Colégio Adventista de Maringá. Tudo bem com você? Depois de um período de férias, depois de um descanso, estamos de volta e agora com força total para o segundo semestre, rumo à reta final aí do primeiro ano, já pensando lá na frente, no nosso PAS, pensando no vestibular que vem daqui mais alguns anos, a gente vai se preparando com força total. E eu estou aqui mais uma vez, junto com você, para te ajudar neste processo no que tange a nossa disciplina de filosofia. E eu quero relembrar você que antes da nossa parada aí de meio de ano, nós estávamos começando ali a falar sobre filosofia medieval. Na primeira aula, caso você ainda tenha alguma dúvida, dá uma olhadinha lá, relembra a nossa primeira aula, mas só para fazer um apanhado geral, na nossa primeira aula, eu fiz uma introdução sobre a filosofia medieval, apresentando alguns dos principais conceitos, apresentando a própria ideia de medievalismo, de medievalidade, e fiz também ali um apontamento sobre os principais pontos, as principais correntes dentro deste momento. Lembrando que o período medieval é marcado pela hegemonia da Igreja Católica. E a filosofia medieval, ela traz muito forte esta característica. Você vai perceber que o grande objetivo deste período medieval é exatamente promover uma conciliação entre a razão e a fé. Não se esqueça disso, certo? Promover uma conciliação entre a razão e a fé. E talvez você esteja olhando para essa imagem de abertura aí e essa releitura que eu fiz da obra que está aqui atrás. Olha só, aqui atrás eu tenho Santo Agostinho e aqui na frente eu tenho uma releitura dessa obra. Mas vamos para a aula, que é o que interessa. Então, falar um pouquinho mais, conhecer um pouquinho mais sobre Agostinho, conhecido dentro da Igreja Católica como Santo Agostinho. Agostinho nasceu no ano de 354 e viveu até o ano 430. Você percebe aí que é este período de desagregação ali do Império Romano. Ele é um dos grandes responsáveis por consolidar a fé cristã. A escola, esse período no qual Agostinho está inserido dentro da filosofia medieval, é conhecida como patrística. São os pais da igreja, aqueles que fundamentaram a fé cristã através da racionalidade, através do uso da filosofia. Então vamos conhecer um pouquinho mais sobre a vida e a obra de Agostinho de Hipona. Professor, por que Hipona? Porque em determinado momento da sua vida, ele vai ser o bispo da cidade de Hipona, uma importante cidade ali no norte da África. Olha só, Agostinho então ele nasceu em Tagasta, região da atual Argélia, e as suas principais obras aí, Confissões, que ele escreveu entre os anos de 397 e 398, é interessante porque nesta obra, Agostinho conta muito da sua biografia. Então, muitas coisas que nós conhecemos nos dias atuais são elementos que foram extraídos exatamente desta obra. Nos 10 primeiros capítulos dessa obra, ele trabalha muito da sua biografia. E nos capítulos seguintes, então, ele vai estar trabalhando ali já um pouco de teologia, discutindo questões sobre o tempo. É muito interessante o capítulo 11, onde ele faz uma discussão entre o tempo e a eternidade. E tem uma frase célebre onde ele diz assim, olha, o tempo, se ninguém me perguntar o que é, eu sei responder. Agora, quando alguém me pergunta, aí eu tenho um pouco de dificuldade. E exatamente por conta dessa dificuldade que ele faz uma belíssima reflexão sobre o que é o tempo e o que é a eternidade. Outra obra importante também, A Cidade de Deus, que foi escrita, você pode observar aí, no ano 413. Não se esqueça que, um pouquinho antes, no ano 410, a cidade de Roma foi invadida por alguns povos bárbaros. E esse processo ele vai ser contínuo até finalmente a queda da cidade de Roma. E nesta obra, A Cidade de Deus, ele faz exatamente um paralelo entre a cidade de Deus e a cidade dos homens, o mundo material e o mundo espiritual. Então é uma obra onde ele consolida ali algumas ideias retiradas da filosofia de Platão. Bem interessante também. Uma breve biografia, então. O Agostinho, ele, nos primeiros momentos da sua vida, ele se dedicou ali à aprendizagem de filosofia, e isso fez com que ele acabasse enveredando pelo caminho do maniqueísmo. O maniqueísmo é uma corrente cristã também,
mas uma corrente sincrética que mistura elementos do zoroastrismo, elementos do budismo e acaba fazendo uma mistureira toda ali. E nos primeiros momentos da sua vida, o Agostinho ele seguia essa doutrina, essa crença. E é interessante você notar que algumas coisas do maniqueísmo acabam marcando profundamente o Agostinho. Por exemplo, dentro do maniqueísmo existia uma preocupação em explicar a origem do mal. E você vai perceber que esta preocupação vai acompanhar Agostinho durante toda a sua vida. Explicar a origem do mal. Afinal de contas, se Deus é bom, por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? E afinal de contas, Deus não pode todas as coisas? Então, estas questões fazem parte do escopo das discussões propostas pelo Agostinho. E é interessante porque dentro do maniqueísmo, a explicação que se dava é que a maldade, a origem da maldade não está em Deus, mas está no homem, nas suas escolhas. E você vai perceber que isso aí vai influenciar o Agostinho. Outro lance importante também que acompanha o Agostinho durante a sua trajetória e que vem do maniqueísmo é exatamente a busca por estas soluções através da racionalidade, através da razão. No percurso de vida, Agostinho acaba indo para Roma e, posteriormente, ele vai para a cidade de Milão, onde ele conhece Ambrósio, que era o bispo da cidade. Geralmente, nessa fase da sua vida, Agostinho não teria dado muitos ouvidos para um bispo, até por considerar um religioso, um bispo é um religioso, e Agostinho tinha uma certa aversão com o catolicismo oficial neste momento, mas o bispo Ambrósio ele era extremamente racionalista, uma pessoa muito polida e uma pessoa muito esclarecida, que acabou influenciando Agostinho a tal ponto que ele acaba aí promovendo uma verdadeira mudança na sua vida. Ele se torna um membro da igreja e alguns anos depois ele vai se tornar um bispo também na cidade de Hipona. Então essa foi uma breve biografia, uma resumida e uma pincelada na vida do Agostinho. Vamos agora dar uma olhada nas suas principais influências e nas suas principais contribuições para a filosofia medieval. O Agostinho talvez seja um dos grandes responsáveis por cristianizar algumas ideias platônicas. Lembra do Platão? Aquela ideia de dualidade, mundo das ideias e mundo dos sentidos. O Agostinho vai cristianizar tudo isso, dizendo que a cidade dos homens é aquilo que o Platão chamou de o mundo sensível, aquilo que pode ser tocado, aquilo que perece, aquilo que é passageiro. Enquanto que a cidade de Deus é aquilo que Platão chamou de mundo das ideias. Lá, na cidade de Deus, está a verdade. É na cidade de Deus que nada muda, tudo é constante. Então, Agostinho faz essa cristianização das ideias platônicas. Os principais conceitos desenvolvidos durante a sua obra. Primeiramente, essa questão da origem do mal. Para Agostinho, o mal não se origina com Deus, mas o mal se origina com o ser humano. E isso é consequência de algo que Deus concede para o ser humano. Deus concede o livre-arbítrio, porque Deus ama o ser humano. E aí o ser humano faz as suas próprias escolhas. E você pode estar pensando assim, professor, mas então Deus é indiretamente responsável. Olha só, para o Agostinho, o mal enquanto substância é algo que não existe no universo. Entende isso? Vou tentar te explicar melhor. Imagina a luz e a escuridão. A escuridão nada mais é do que a ausência de luz. O frio nada mais é do que a ausência de calor. Então você tem uma fonte de luz. Quanto mais você se afasta dessa fonte de luz, mais você vai sendo tomado pela escuridão. Agora, basta que você se aproxime ou que você permita que a luz chegue até você e a escuridão se dissipa. Agostinho entende que com a maldade acontece exatamente a mesma coisa. Deus é a fonte de toda bondade. Deus é a fonte de toda luz. Quando o ser humano se afasta de Deus, então a maldade cresce dentro do ser humano. E é isso que acontece no planeta Terra. O que nós precisamos, na visão do Agostinho, é nos aproximarmos mais uma vez de Deus. E aqui, gente, entra essa outra teoria, que essa ilustração, olha só, essa ilustração aqui mostra muito bem para nós, que é a teoria da iluminação.
Olha essa frase que interessante. A razão humana é incapaz de promover a salvação humana. A razão humana é incapaz de promover a salvação humana. Santo Agostinho diz o seguinte: para nós entendermos muito bem as questões relacionadas à vida eterna, para nós entendermos muito bem as questões relacionadas à salvação, é muito importante que eu permita que a luz de Deus me ilumine. E ele diz o seguinte: Platão chegou muito próximo de entender isso. Ele só não conseguiu contemplar toda a verdade e a sua beleza por conta desta pequena falha. Ele foi apenas através da razão, ele buscava alcançar a verdade apenas através da razão. E isso não é possível. É necessário que eu permita que a luz de Deus me ilumine para que eu possa aí sim encontrar a verdade. Essa é a teoria da iluminação. Então, quando você lê aqui, eu tenho um livro, olha só, eu tenho esse livrinho aqui que eu acho que eu já mostrei para vocês, que é uma antologia, ou seja, uma coletânea de alguns dos principais textos de alguns grandes filósofos. E aqui tem um texto do Agostinho também. E quando você lê esse texto, o tempo todo, você nota que ele diz o seguinte: ó Senhor, me ilumine, me ajude a compreender, me ajude a perceber a verdade. Então, a teoria da iluminação diz exatamente isso. É necessário que Deus me ilumine para que eu possa compreender a verdade, para que eu possa acessar aquilo que Platão chamou de mundo das ideias. Certo? Então, essas são algumas das principais ideias propostas pelo Agostinho. A origem do mal, a questão da origem do mal, a questão do livre-arbítrio, que é responsável, né, que está diretamente ligada com a origem do mal, e essa doutrina da iluminação divina, necessária para que eu possa acessar o mundo das ideias. E eu posso ilustrar com esta imagem aqui, onde eu percebo o coração humano. Olha só, deixa eu pegar aqui o apontador a laser, onde eu percebo o coração humano sendo iluminado pela luz de Deus. Beleza? Galerinha, ficamos por aqui nessa nossa aula e eu te espero na próxima, onde nós vamos falar um pouco mais sobre filosofia no período medieval. Grande beijo no seu coração e até lá. Tchau!